Filipenses 4, versículos 2 ao 7. Diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, uma vez eu li uma frase no livro que dizia assim: tudo está errado até que Deus conserte as coisas. A carta aos Filipenses, irmãos, escrita por Paulo, é uma carta repleta de alegria. Uma coisa que pode parecer comum, é só um apóstolo escrevendo sobre alegria, se a gente não tivesse a informação que Paulo era um prisioneiro. Prisioneiro por causa da sua fé em Jesus. Então, um homem de uma prisão, escrevendo para pessoas que poderiam estar vivendo lutas também nas suas vidas, dificuldades. Várias igrejas passavam por um processo de perseguição, mas era um prisioneiro escrevendo para pessoas livres para viverem plenamente a alegria. Muita gente falava que Paulo era prisioneiro de Roma, prisioneiro de César ou qualquer outra coisa que pudesse dizer. Paulo dizia que não, ele era prisioneiro de Cristo. Era quem ele estava agarrado, era quem ele estava preso, voluntariamente prisioneiro de Cristo, pelo amor dele, agarrado a Cristo com toda a vida dele. E mesmo nesse escrito de alegria, de uma igreja generosa que tinha enviado um irmão para ajudar o apóstolo Paulo em suas carências, essa igreja repleta de alegria não significa que não fosse igreja, que não fosse composta por pecadores e que tivesse lá suas dificuldades, seus problemas. Muita coisa precisava ser consertada também na igreja dos Filipenses. E aqui no versículo 2, tanto Paulo revela que havia uma contenda entre duas irmãs. Diz assim, Filipenses 4:2, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Paulo está repetindo uma afirmação, um jeito de falar que ele já tinha dito anteriormente, para que nós tivéssemos o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo subsistindo na forma de Deus, que mesmo subsistindo na forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, reconhecido como uma figura humana. Quer dizer, ter o mesmo modo de pensar do Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, se tornou um servo, que mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, se tornou um ser humano, que mesmo sendo imortal, resolveu se tornar um mortal para morrer da morte mais humilhante e terrível, que é a morte de cruz, e obediente para passar por essa morte. E agora nós temos Paulo falando sobre duas irmãs que estão em pé de guerra, em contenda, e dizendo para que elas tenham o mesmo modo de pensar. Que modo de pensar é esse? Para que Evódia seja então subjugada ao pensamento de Sintique, ou que Sintique seja subjugada ao pensamento de Evódia? Não, para que as duas se submetam ao pensamento de Jesus Cristo, nosso Senhor. O mesmo modo de pensar dele, que mesmo sendo Deus,
se colocou numa posição inferior? Para que elas não se fizessem o inverso, que é o que o ser humano faz, que mesmo sendo um ser humano limitado, quer se colocar como superior. Porque normalmente quando há uma contenda, irmãos, é porque alguém se acha mais certo que a outra pessoa. Às vezes algumas contendas ocorrem até mesmo porque alguém se acha superior a outra pessoa. E Paulo está lembrando que essas irmãs precisam ter o mesmo modo de pensar, que é o modo de pensar do nosso Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo e reconhecido como um ser humano, e sendo obediente, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Paulo, irmãos, ele pede que Evódia e Sinti que vivam em harmonia. Na tradução da NVI, eles colocam dessa forma, que Evódia e Sinti, o que aqui na Nova Almeida Atualizada tem o mesmo modo de pensar, na NVI está lá, que vivam em harmonia. Irmãos, vamos parar para pensar, a verdade é a seguinte, viver em desarmonia para a gente é natural. Viver com contenda, discórdia, a nossa natureza flui naturalmente. Agora, para a gente pensar em concordância, para a gente viver em harmonia, para a gente buscar a paz, demanda de nós um esforço. Demanda de nós intencionalidade. E isso Paulo pede não apenas das duas, irmãos. Intencionalidade para manifestar a paz também na vida dos outros irmãos, porque diz lá o versículo 3, ele diz assim, e peço também a você, ele está pedindo a alguém lá da comunidade, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O livro da vida é o livro que representa o nome daqueles que são salvos pelo Senhor Jesus. E Paulo está dizendo que o nome dessas pessoas os nomes dessas pessoas estão escritos no livro da vida. Não é por Evódia e Sinti que agora estão em uma discordância, numa contenda, numa inimizade, que Paulo está dizendo que elas foram descartadas por Jesus, que elas foram eliminadas por Jesus, que elas não prestam mais para Jesus. Não, o nome delas, como o nome de todos esses cooperadores, Paulo diz, estão escritos no livro da vida. Mas isso não muda o fato de que elas podem experimentar o melhor de Deus ainda aqui. Não precisa esperar morrer para um dia viver no céu e experimentar o melhor lá. Deus quer que a gente desfrute dias de céu na terra. Só que a nossa natureza criou o inferno. A natureza do ser humano pega duas pessoas em contendas e aumenta a contenda delas, bota mais lenha no fogo. Isso, irmãos, a gente pode fazer, provocar intrigas, provocar discórdias. Isso flui naturalmente da nossa humanidade e muitas vezes por malícia, intencionalmente para ver mesmo as pessoas se odiarem mais. Outras vezes apenas por imaturidade. Ingenuidade. Ingenuidade, irmãos, em Provérbios não é virtude. Ingenuidade é uma pessoa que rejeita a sabedoria e resolve viver uma vida em que ela é facilmente enganada por todos. Ingenuidade não é visto como inocência, irmãos, por exemplo, em Provérbios, no livro da sabedoria. Ingenuidade significa a pessoa que escolheu rejeitar a sabedoria, que não quer crescer em sabedoria, que não quer conhecer mais a Deus e resolve viver uma vida onde ela é facilmente enganada. Porque às vezes gosta de ser facilmente enganada. Cada um tem o seu porquê. Alguns intencionalmente, na malícia, outros pela imaturidade. Mas para pacificar, aí, meu irmão, é difícil fluir naturalmente para pacificar duas irmãs aí, ou dois irmãos também, ou irmão e uma irmã, aí precisa de intencionalidade.
precisa de um esforço. Por isso que Paulo está dizendo o seguinte: peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Auxilie elas, ajude elas a se livrarem dessa inimizade que elas criaram uma para outra. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, embora sejamos salvos pela graça, significa que somos salvos sem merecer, não significa que podemos viver uma vida de maldade, de malícia, porque no final somos salvos pela graça, não merecemos essa salvação, porque nessa salvação nos foi dado o Espírito Santo. Ah, mas a pessoa é maliciosa porque eu sou um ser humano, eu sou assim mesmo, eu erro. Tudo bem, sabemos disso tudo. Só existe um ser humano que não errou e o nome dele se chama Jesus Cristo. Fora ele, todos nós seríamos farinha do mesmo saco se não fôssemos resgatados por ele. Para uma vida diferente. E o ser humano que não merece a Deus é habitado pelo Espírito Santo. E uma vez habitado pelo Espírito Santo, passa a ter as características do Espírito Santo. E algumas das características do Espírito Santo está citada por Paulo em Gálatas, chamada de fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E uma das coisas que eu acho legal demais no fruto do Espírito é que no centro do fruto, as palavras na lista ali das 9 virtudes, elas são 2 palavras sinônimas para bondade. Benignidade e bondade. O cristão não tem desculpa de que, por ser salvo pela graça, ele pode ser uma pessoa de conduta maligna. Porque isso é oposto ao Espírito Santo. Isso não significa que em algum momento da vida erros são cometidos e a gente pode estar numa situação como dessas irmãs. Perceba, irmãos, essas irmãs estão em contenda, mas Paulo não diz que elas são isso. Que isso é a história da vida delas, isso é o momento da vida delas. Elas precisam de ajuda de seus irmãos para serem pacificadas. E não de pessoas para aumentar a contenda delas, porque isso já flui naturalmente. É necessário pessoas cheias do Espírito Santo para pacificar. Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. Os pacificadores que recebem essa promessa de bem-aventurança, de felicidade, de bênção do Senhor Jesus. E eu estava falando sobre o fruto do Espírito. Lá no centro está a benignidade e bondade. Se você buscar essa palavra, às vezes a palavra traduzida por benignidade, em outras passagens, é traduzida como bondade. A palavra que é traduzida por bondade pode ser também traduzida por benignidade, são sinônimos. O que significa que existem 2 palavras no centro do fruto do Espírito, designando que o Espírito Santo produz em nós bondade. O cristão ele foi chamado para ser duplamente bom. Ah, mas o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, mas o cristão, no meio desse mundo que jaz no maligno, ele foi chamado para ser duplamente bom. Ele foi chamado para ser bom além da conta, além da média. O cristão não pode admitir na sua vida se contentar com uma vida de malícias, de contendas, porque nós fomos chamados pelo Espírito Santo, fomos capacitados pelo Espírito Santo. Ou vamos lá para uma palavra que a gente gosta muito hoje em dia, né, irmãos? Fomos empoderados pelo Espírito Santo para sermos duplamente bons. Porque não é o que a gente produz, é o que o Espírito Santo produz em nós. Não é o fruto do Márcio, é o fruto do Espírito Santo no Márcio. Se fosse o fruto do Márcio, eu chegaria, eu pode decidir que escolheria uma das 2. Opa, gosto menos da Evódia e detesto a Cintiq. Então agora, meu irmão, sou do time Evódia. E vamos acabar com a Cintiq. No final das contas, perceberam que eu não gostava de nenhuma das 2. Mas eu gosto menos da Evódia. E detesto a Cintiq. Então agora eu sou com a Evódia. Irmãos, quantas vezes eu já vi no meio da igreja de Cristo? E chamo igreja de Cristo porque é a igreja de Cristo.
que precisa se arrepender, que precisa se aperfeiçoar. Pessoas que se aliam não porque elas gostam uma da outra, mas porque elas encontram em um determinado irmão um inimigo em comum. Só para eu fazer um censo aqui, enquanto eu bebo uma água, eu não estou falando do mundo. Quem na igreja já viu pessoas que não gostam uma da outra se aliarem por causa de um inimigo em comum? Levanta a mão. Só para minha pesquisa aqui. Pouquinha gente, glória a Deus. Parabéns para os que não percebem essas coisas. Queria ser igual a vocês. Mas uma das coisas de dom espiritual que Deus me deu foi discernimento de espírito. E às vezes dá para ver que o espírito do ser humano está agindo ali pelo poder, não do Espírito Santo, mas do poder das trevas. E às vezes pessoas elas se aproximam um do outro, mas tira aquela pessoa a qual elas odiavam em comum, para ver se o veneno não vai destilar um contra o outro novamente. A gente não foi chamado a ser movido por inimigos em comum. Nós fomos chamados a sermos movidos por um amigo em comum que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Movidos por Ele, transformados por Ele. Ah, mas o mundo está nos ofendendo. O mundo pode nos ofender. A gente não. Popularizou-se muito por meio de uma música, né? Tu, porém, a frase de uma adaptação das palavras de Paulo a Timóteo, que no meio da igreja seriam repletas de... no meio da igreja estariam muitos falsos profetas, lobos, que tentariam devorar o rebanho. E a palavra de Paulo dizendo, Timóteo, vai acontecer isso tudo no meio da igreja. Falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos tudo. E a palavra de Paulo para Timóteo é, Timóteo, quanto a você, se mantém fiel. É a adaptação que fala na música é, Timóteo, eles podem, você não. Eles podem ser maliciosos, Timóteo, você não. Eles podem detestar as pessoas, Timóteo, você não. Eles podem viver pelo ódio, Timóteo, pela ganância, você não. O mundo pode nos ofender, a gente não. O cristão foi chamado para ser, ainda que ofendido, reagir em amor. Por isso que, mais uma vez, a Escritura Sagrada manda a gente amar até mesmo os inimigos, manda a gente orar pelos inimigos, abençoar quem nos persegue. E aqui, irmãos, eles estão sendo chamados a abençoar duas irmãs que estão em discórdia. Não são nem inimigos, são irmãs, mas que resolveram se comportar como se fossem inimigas. E o que Paulo está ensinando para a gente é o seguinte: isso acontece em nosso meio. Qual o comportamento da igreja quando isso acontece? Qual o comportamento da igreja quando pessoas começam a se odiar? O comportamento da igreja é: peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie esses irmãos, para que esta contenda acabe, para que elas saiam desse laço a qual elas se enfiaram, para que a paz reine. Para que no meio da igreja não prevaleça o ódio, o rancor, a amargura, mas para que a igreja transborde da alegria. Por isso que logo após esta orientação, esta ordem de paz no meio da igreja, o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, dá uma ordem para a igreja, que é algo que a igreja precisa buscar viver sempre. Ele diz: alegrem-se. Nós temos na Escritura Sagrada uma ordem para vivermos uma vida de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que a figueira não floresça, que no curral não haja gado, que o produto da oliveira minta. O que o profeta lá diz, irmãos, Abacuque? Todavia,
me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Agora, significa que Paulo está dizendo que o caminho da alegria é fácil, irmãos? Não. Significa que a alegria vai brotar assim do nada? Não. Até porque é o seguinte, irmãos, na apostila de estudo do Casados para Sempre, tem uma coisa que fala lá: Deus operou milagres em várias coisas, mas não existe milagre para curar relacionamento. Me aponta na Bíblia um milagre para a cura de relacionamento. Jesus falou assim: esses dois agora que brigavam, num passe de mágica, ou num milagre, a contenda acaba. Porque isso demanda o nosso esforço, demanda a nossa atitude, demanda mudança de pensamento, como Paulo está dizendo aqui. Que vocês tenham o mesmo modo de pensar, quer dizer que vocês se libertem desse pensamento mesquinho de vocês duas e se sujeitem ao pensamento de Cristo. Os cristãos se encontram assim, em Cristo. É Ele que une a gente. Relacionamento demanda mudança de atitude, esforço. Porque viver em paz demanda esforço. Viver em guerra é fácil. Viver em guerra flui. Em paz é esforço. Então a alegria que Paulo fala não é uma coisa assim, de uma hora para outra. Deus, ao mesmo tempo que nos dá o Espírito Santo para que tenhamos capacidade para experimentar essa alegria, Ele também nos dá um caminho, Ele nos mostra a sua vontade. E a primeira coisa que Paulo já diz logo aqui de cara, aponta como fonte dessa alegria, é que não é uma alegria em qualquer coisa. Ele diz: alegre-se sempre no Senhor. Quem é esse Senhor? O Senhor Jesus. Então Paulo aponta o Senhor Jesus como o centro dessa alegria. Então o caminho, primeiro, para eu buscar esta alegria, é me achegar primeiro a uma pessoa, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus. O que significa que nós precisamos nos esforçar em todas as formas de disciplinas espirituais possíveis, que nos foram dadas como presente de Deus. Jejum, oração, adoração. Seja a gente separado, seja a gente no coletivo, a gente precisa adorar sozinhos com Deus, orar sozinhos com Deus, a gente precisa orar juntos numa comunidade, adorar juntos em comunidade. Nós precisamos, às vezes, da disciplina do silêncio, porque isso é bom demais, porque ensina a gente a ficar quieto. Porque ficar quieto também é sabedoria. Não é à toa que está lá em Provérbios, diz que mais sábio é o que ouve do que o que fala. Se não está escrito exatamente assim, a ideia é essa. Porque o que ouve primeiro, ele pensa bastante antes de sair falando. E as disciplinas espirituais nos achegam a Cristo. Por quê, irmãos? Porque Cristo não está presente aqui nesse momento em carne e osso. A gente não vê ele pelos olhos naturais como João viu, por exemplo. Quando João escreve lá a primeira carta de João, dá até uma inveja santa de João. Ele fala: aquele que nós vimos com nossos próprios olhos, aquele que nossas mãos apalparam, aquele que nós contemplamos. Dá vontade de chegar assim para o João, que o João já morreu, não dá para ele ouvir, né? Você diz: pô, João, para de tirar onda com a gente. Eu já sei, eu já entendi que você viu Jesus com seus olhos naturais, que você tocou ele com as suas mãos. Mas o que ficou para a gente, irmãos? Ficou para a gente muita coisa. Jesus disse a Tomé: porque você viu, você acreditou, bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram e creram. Mesmo não tendo visto ele fisicamente, acreditaram. Ou outra passagem que Jesus fala assim: é melhor que eu vá. Calma aí, como que pode ser melhor que Jesus desapareça com o corpo dele aqui da terra? Porque ele está presente em espírito. Nós só veremos o seu corpo novamente na volta dele. Novamente eu digo a gente como raça humana, né? A gente aqui nunca viu. A não ser que de repente ele apareceu para a gente aqui e não sabe o que foi.
Pode me achar maluco, mas eu acredito nessas coisas. Alguém vai dizer, mas quando Jesus voltar, ele vai voltar, só vai ter mais uma volta dele. Não, vai ter uma volta visível a todas as pessoas. Ele voltou uma outra vez, sem ser a volta final dele. Inclusive, por isso que a gente está lendo a carta de Filipenses, porque o homem que se converteu a Jesus e escreveu essa carta foi depois que Jesus apareceu para ele, no caminho de Damasco. Só que ele não viu, né? Foi um clarão e Jesus deixou ele cego, mas ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas vamos lá, irmão, não vou entrar nessa doideira aqui agora não, que não é do momento. Mas, irmãos, o que acontece? A gente não pode ver Jesus fisicamente. Então, nós precisamos de um esforço pelas disciplinas espirituais para a gente contemplar Jesus espiritualmente. Adorar aqui nesse momento e ter a certeza que está acontecendo aqui, que nós estamos vivendo a promessa de Jesus, quando ele disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quem acredita que isso aconteceu, acontece na nossa vida e que a gente vive isso constantemente, que ele está aqui nesse lugar, que quando a gente sair daqui ele vai continuar com a gente, porque ele está conosco todos os dias. Quem acredita, dá um glória a Jesus ali. Amém? Para a gente vivenciar isso demanda um esforço. Então essa alegria é uma alegria de uma busca, porque é uma alegria no Senhor. É uma alegria de um esforço pela presença dele, irmãos. É uma alegria que supera todas as alegrias. Porque toda alegria é a bênção de Deus, irmãos. E Deus concede esta alegria, inclusive, até para quem não acredita nele. Quer ver? Bota para a gente aí, irmãos, Atos 14, versículo 15. Tem até um cântico antigo que louvava, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Aí, irmãos, não estou dizendo que a música é mentirosa, não. A alegria plena, eterna, a alegria que ultrapassa todos os limites, que vai durar por toda a eternidade, está em Jesus, no coração de quem já conhece a Jesus. Mas não significa que Jesus não dá alegria até para pessoas que não conhecem Ele. Até para pessoas que o rejeitam. Até para pessoas que são idólatras de outros deuses. Jesus concede alegria. Quer ver, irmãos? Está lá em Atos 14, 15, 17. Diz assim: Senhores, isso foi depois que Barnabé e Paulo realizaram uma cura no poder em mãos do Senhor Jesus, e as pessoas quiseram adorar, tanto Paulo quanto Barnabé. E eles então ensinam para as pessoas que eles não são dignos e não devem ser adorados. Então diz assim: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Vamos ler juntos, irmãos? A partir daí, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Essas pessoas, irmãos, eram adoradoras dos deuses gregos. Deuses que para a gente hoje é só mitologia. Eles são da época que eles adoravam esses deuses. Inclusive, eles entenderam quando aconteceu o milagre que Barnabé era Zeus. Eu acho que é Júpiter, que é o nome romano. Posso estar errando aí, mas acho que é isso. E Paulo de Hermes, que o nome romano acho que é Mercúrio. São nomes de planetas, mas se refere aos mesmos deuses. E é até interessante, irmãos, que mostra como que aqueles homens entenderam que Barnabé tinha uma liderança sobre Paulo.
porque eles chamam Paulo de Hermes, porque Hermes é o Deus portador da palavra. E chamam Barnabé de Zeus, que é o Deus superior, acima de todos. Aqueles homens eram idólatras. Aqueles homens adoravam Zeus, Poseidon, Apolo, Hermes. Esses nomes aí que a gente conhece em filme, né, irmãos? E olha o que Deus disse para esses homens, que mesmo eles adorando falsos deuses, Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo. Que para essas pessoas idólatras de falsos deuses, Deus fez a elas o bem. Deu chuva do céu, deu estação frutífera e encheu o coração deles de fartura e alegria. O que significa que o nosso Deus concede alegria até mesmo para quem não crê nele. Mas todos são chamados a viverem uma alegria superior, que Paulo diz aí, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele volta a afirmar, outra vez digo, alegrem-se. Não há alegria passageira da busca humana, mas a alegria experimentada na pessoa superior, na pessoa mais amável, poderosa, santa, bondosa de todo este universo, que é o nosso Senhor Jesus. Entender que a sua alegria plena só pode ser experimentada nele. E aí Paulo, então, ele vai dar ensinamentos também para vivenciarmos essa alegria. Práticas de vida, de busca, para que esta alegria seja alcançada. Nossas atitudes de obediência. Paulo está dando aqui, irmãos, ordens para a igreja. Uma ordem é, alegre-se. Não é uma opinião, irmãos. É uma ordem, está no imperativo. Alegrem-se. A igreja tem que buscar viver alegria. Ah, mas eu não estou alegre, eu não estou feliz. Tudo bem. Precisamos caminhar juntos para que o seu coração seja tratado das suas dores. Aqui mesmo eles estavam num momento de dores, irmão. Sabe só o que passava no coração de Evódia e Sintique e das pessoas envolvidas com a contenda delas? A igreja vivia suas dores. As pessoas tinham suas dores. E são chamadas a serem curadas dessas dores para viverem a alegria no Senhor. Muitas das dores que a gente tem, irmãos, somos nós mesmos que causamos. Não tem uma música aí, né? Eu não preciso de ninguém, não vou usar o termo aqui da música não, né? Para fazer algo comigo, né? Basta eu mesmo para pôr minha vida em perigo, né? Um negócio desse aí. É verdade, meu irmão. A gente que se complica. Como disse o Agostinho de Hipona, um pai da igreja, viveu lá nos séculos passados, lá no início, lá muito tempo atrás. Eu me tornei para mim mesmo uma grande questão. Que Agostinho queria dizer na sua biografia, que são as Confissões de Santo Agostinho. Eu tornei-me para mim mesmo uma grande questão. Ele está dizendo, eu complico a minha vida. Eu não preciso de ninguém para fazer caquinho comigo. Um termo infantil aí, né? Vamos ao original. Eu coloco minha vida em perigo. Mas Jesus me resgata. Ele resgata a gente, coloca a gente num terreno sólido. Ele coloca a gente na rocha. Por isso que nas nossas atitudes que roubam de nós a alegria, o apóstolo Paulo prossegue dizendo aí para a igreja dos Filipenses e também para a gente, versículo 5. Vamos ver juntos aí, Filipenses 4, 5. Lá, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Que a moderação, é outra ordem, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Quer dizer que as outras pessoas vejam o quanto você tem uma vida moderada. E aqui eu falo mais uma vez do fruto do Espírito, que Paulo está mandando também a gente, embora ele não cite o fruto do Espírito, é vivenciar o fruto do Espírito.
Que ele mandou uma vida de alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria. Agora ele fala de moderação. O fruto do Espírito tem lá, por exemplo, paciência. Uma vida de moderação, uma vida de paciência. Paulo fala lá que o fruto do Espírito tem mansidão. Uma vida de moderação exige da gente mansidão. O que é manso, irmãos? É o leão virar gatinho. Miau. Isso aí, meu irmão. Porque no nosso meio só tem um leão que ruge, meu irmão. O nome dele é Leão da tribo de Judá. É Jesus Cristo, só ele. Para quem gosta de Crônicas de Nárnia, também se chama Aslan, né? Mas aí ficou na ficção, né? Ele é o leão da tribo de Judá, quem ruge é ele. Mansidão é transformar o leão num gatinho. É transformar uma fera selvagem num animal doméstico. Outra coisa que exige moderação, que está lá no fruto do Espírito, é a última virtude citada do fruto do Espírito, domínio próprio. Que a vossa moderação, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, é uma ordem, que o mundo veja o quanto vocês têm controle da vida de vocês. Que o mundo veja o quanto vocês controlam a língua de vocês. Que o mundo veja o quanto vocês controlam a mão de vocês, os pés de vocês. Que o mundo veja. Eu lembro que uma vez, irmãos, me deram um adesivo da igreja. Enorme, botar assim atrás. Na primeira igreja que eu pastorei, lá em Bom Pastor. Até uma das minhas antigas ovelhas está aqui comigo. Irmão Adilson. Fomos juntos lá de Bom Pastor. Me deram um adesivo imenso com o nome da igreja. Irmãos, eu fiz uma besteira tão grande na frente do Top Shop. Aquela barbeiragem no trânsito, fechei todo mundo. O cara sou eu, meu irmão. Todo mundo pare porque o filho do rei está entrando. Está chegando na parada. Depois que eu fiz tudo, eu lembrei do nome da igreja atrás. Eu pensei assim, caramba, cara, esses caras, ninguém vai visitar essa igreja, não. E percebe, irmãos, eu achei interessante depois, porque eu fiquei preocupado, porque eu estava carregando o nome da igreja no meu carro. Só que em toda a minha vida eu carrego o nome de Cristo. E o que as pessoas pensaram de Cristo quando me veem? Por isso que Paulo está falando que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Moderação é uma vida controlada. Por isso que eu citei o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem paciência, demanda controle. Mansidão, demanda controle. Domínio próprio, demanda controle. E que este controle seja conhecido por todos. Mas aí, irmãos, muitos de nós vamos dizer, mas eu sou desse jeito que eu sou nervoso mesmo, eu sou tenso, eu sou problemático, eu sou atribulado. Eu falo tudo, eu não me seguro, isso é a minha virtude. Até porque a gente acha que é virtude. Eu falo na cara de todo mundo mesmo, fala na cara, geral. Ou você seleciona quem você fala na cara. Gosto mais dessa pessoa aqui, fez besteira, mas vou segurar aqui minha boca. Opa, aquela ali eu detesto, vou soltar dela. Vai ouvir na lata. Tudo. Nem sempre falar na cara é virtude. Eu não consigo. Eu sou desse jeito. Já citei várias vezes a música da Gabriela, irmãos. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Eu vivi assim. Pode ser, meu irmão. Só que isso não se trata de você. Paulo fala aqui que a moderação de vocês seja conhecida de todos. Perto está o Senhor. Você pode pensar nisso como uma ameaça, como alguém que vai te trazer um medinho. Ah, ele está perto de mim, eu tenho que ficar quieto na minha, eu tenho que me segurar porque ele está perto de mim, senão ele vai me castigar. Não, irmãos, entendo, perto está o Senhor, porque ele está perto de você para mudar a sua história, para mudar a sua vida, porque você não consegue, mas ele consegue todas as coisas. Você não pode, mas ele é todo poderoso. Você é limitado, mas ele é ilimitado. Então não é a questão de que você não consegue, a questão é ele pode todas as coisas, porque o nome dele é Jesus. Ele é Senhor e Rei de toda a terra e de todo o universo.
Até os ventos e o mar obedecem à voz dele. Até a violência se cala diante dele. Você não pode, meu irmão. E você está certo. Você não consegue e você está certo. Mas perto de você está o Senhor Jesus, habitando no seu interior, no poder do Espírito Santo. Perto está o Senhor, irmãos, a gente pode entender de várias formas. Quando eu vejo assim, perto está o Senhor, eu vejo que Paulo só disse isso. Então, perto está o Senhor, eu posso entender de múltiplas maneiras. Perto está o Senhor, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Perto está o Senhor, porque eu posso ir até Ele a qualquer momento pela morte. Perto está o Senhor, porque Ele derramou sobre a nossa vida o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo habita em nós, Jesus também habita em nós. Perto está o Senhor, porque Ele é onipresente, e Ele está no nosso meio. Ele está dentro de nós. Perto está o Senhor, porque como cantam as crianças, né? Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior do que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Perto está o Senhor. Você não consegue, seu temperamento não deixa, a forma como você foi criado, seu jeito de ser, o que você fez a vida toda, você não consegue, mas é Deus quem faz todas as coisas. Somente creia no poder do Espírito Santo. Creia e verás a glória de Deus transformando a sua vida, mudando a sua história, transformando quem você era, para agora você nascer uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, eu me lembro de uma vizinha, uma vez confessando para mim e para a Beth, uma vizinha que vivia em contendas, discórdia no meio dos outros vizinhos, fofoca geral. A gente sabia que ela era fofoqueira. O difícil é a pessoa admitir que ela é fofoqueira. Aí ela começou a frequentar um trabalho chamado Celebrando a Recuperação, que trabalha pessoas que tem vários tipos de vícios. Às vezes só existe, a gente conhece muito Alcoólicos Anônimos para quem tem problema com álcool, narcótico, para quem tem problema com drogas. Mas lá, Celebrando a Recuperação é para quem tem problema com internet, pornografia, vício de todas as formas, vício no falar, vício de qualquer jeito. O problema que a pessoa tem vai ser tratado. E um dia ela falou para a gente, eu comecei a frequentar o Celebrando a Recuperação, porque eu não sei se vocês perceberam, é claro que eu tinha percebido, né? Ficou quieto na nossa, né? Eu tinha muito problema com fofoca. Não sei se vocês chegaram a ver eu arrumando problema com os outros. E, irmãos, nós nunca mais vimos aquela mulher envolvida em nenhum tipo de contenda com os vizinhos. Nunca mais. Mas ela admitiu que era fofoqueira. Ela admitiu que falava mal do filho dos outros. E não gostava quando falavam mal dos dela. A moderação dela, o autocontrole, passou a ser conhecido de todos. A gente viu o quanto ela era fofoqueira. E a gente viu com nossos próprios olhos o quanto a vida dela foi mudada. Por quê? Porque não é a capacidade dela. Perto dela, junto dela, habitando nela, está o Senhor Jesus. Então a fofoca morreu no passado dela. Ela agora vive uma nova vida em Cristo. Porque, irmãos, a alegria do Senhor, ela cresce numa vida de moderação. Paulo diz, alegre-se sempre no Senhor. Seja a alegria de vocês, seja a moderação de vocês conhecida de todos. Porque percebam, irmãos, vamos lá, uma pessoa envolvida em intrigas, contendas, uma pessoa que não segura esse seu jeito de ser, essa pessoa consegue desfrutar plenamente de alegria? Não, essa pessoa está sempre em pé de guerra. Então, quando Paulo fala alegrai-vos no Senhor, e ele fala, por exemplo, da moderação, Paulo está dando um caminho para que a alegria seja experimentada. A alegria no Senhor seja
E perceba, Jesus está no centro de tudo. A alegria é no Senhor. Que a moderação de vocês seja conhecida de todos. Por quê? Perto está o Senhor. Está perto de você. Eu acho lindo o Salmo 139, irmãos, como Davi fala. Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás. O Senhor esquadrinha todo o meu ser. O Senhor já me conhecia quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, o Senhor está lá. Em qualquer lugar que Ele vá. Davi não fala nisso no medo, irmãos. O medo de ser castigado pelo Senhor. Não, Davi fala no sentido, eu estou protegido por Ele. Eu estou sendo guardado por Ele. Eu estou sendo transformado por Ele. Ele não me deixa sozinho. Jesus não te deixa sozinho. Ele está sempre perto, irmãos. De múltiplas formas. Nós é que rejeitamos a proximidade dEle e nos afastamos dEle. Jesus está sempre perto. Nós é que, por nossas escolhas, rejeitamos a presença dEle e nos afastamos dEle. E aí ele prossegue depois, irmãos, também tratando a nossa ansiedade. Versículo 6, ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Algumas traduções mais antigas dizem: não andeis ansiosos. As traduções mais novas botam: não fiquem preocupados. Eu não sei o porquê da mudança na tradução, irmãos, porque as duas palavras significam, nesse sentido, a mesma coisa. Eu creio que seja para não criar aquele problema com a ansiedade clínica, talvez. Porque a verdade é a seguinte, irmãos, existem dois tipos de ansiedade. Tem a ansiedade que envolve questões da saúde da pessoa, uma série de coisas no nosso interior que deixa a pessoa ansiosa, e existe a ansiedade que é movida pelas nossas escolhas. O problema é quando a gente começa a tratar a ansiedade, que é uma questão psicológica, e às vezes existe a ansiedade, que a pessoa está ansiosa porque ela é invejosa. Ela vê as outras pessoas conquistando as coisas e ela fica desesperada na vida, preocupada porque ela não está conseguindo chegar lá. E os outros chegaram. E ela vive ansiosa em chegar também. Então a palavra, irmãos, foi trocada aí para preocupados. Para não criar talvez esse problema com a ansiedade que envolve uma outra questão mais psicológica. Mas a palavra diz, não fiquem preocupados, até porque também essa ansiedade aqui, irmãos, muitas vezes é falta de fé. É não confiar no Deus que supre todas as coisas. E Jesus e Paulo e Pedro mandam a gente superar a ansiedade com oração. Jesus, ele trata disso também, irmãos. Lá em Mateus 6, 25 ao 34, diz assim, Mateus 6, 25 ao 34. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Percebam, irmãos, que a ansiedade aqui é não fiquem preocupados, e outras traduções vêm, não andeis ansiosos. Jesus está falando é uma falta de confiança nele. Uma falta de confiança em Deus, de que Ele vai suprir nossas necessidades. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um covo ou uma medida ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé?
Percebam, irmãos, como aí nesse caso é a preocupação da vida ou ansiedade. É um problema de fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quer dizer, os povos que até aquele momento ainda não tinham aliança com Deus. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, no jejum do 33, vamos lá? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas, irmãos? O que nós iremos comer, o que nós iremos vestir, o que nós iremos beber. Significa que Jesus está fantasiando para a gente como se não houvesse dias maus, como se a gente não passasse por dificuldades. Não, irmãos, perceba que Jesus diz no versículo 34. Versículo 34 diz aí: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Quando Jesus está falando para não vivermos preocupados, tomados por essa ansiedade, ele não está dizendo que a gente não passa por dificuldades. Ele conhece isso. Ele é um homem de dores. Jesus é um homem de dores que sofreu por nós, por causa das nossas dores. Ele carregou as nossas dores sobre ele. Mas ele fala: cada dia basta o seu próprio mal. Para que você vai sofrer, meu filho, por uma coisa no futuro, se você pode viver a alegria no presente? Mas perceba, irmãos, que em tudo a palavra diz para uma confiança no Senhor. É para nós nos alegrarmos, é uma ordem, uma alegria no Senhor. É para nós termos uma vida de moderação, de controle. Por quê? Porque o Senhor está perto. É para a gente não andar ansioso, não andarmos preocupados com coisa alguma. Porque, diz aí o versículo 6, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus. Quer dizer, coloquem diante de Deus. Ao invés de viver martelando isso na sua mente, ao invés de viver com isso prejudicando o seu coração, coloque diante de Deus os pedidos de vocês. Jesus ensinou a gente a ser pidão, irmãos. Pedi e será dado. Busquem e encontrarão. Bata e a porta se abrirá para vocês. Uma perseverança na busca diante dele, em pedir algo a ele. E ele fala: apresentem diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, mas não se esqueça de algo, irmãos: com ações de graças. Significa, enquanto você pede por algo que você ainda não tem, enquanto você pede por algo que você está esperando, que te provocava ansiedade, faça isso agradecendo as bênçãos que você já recebeu. E coração agradecido, irmãos, e principalmente um coração agradecido a Deus, é uma arma poderosa contra a ansiedade. A oração é uma arma poderosa contra a ansiedade. E aí ele fecha dizendo que no meio disso tudo, uma vida de alegria, uma vida moderada, uma vida sem ansiedade e uma vida de paz. No meio disso tudo, Paulo fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus, que excede toda a sabedoria humana, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Percebam, irmãos, não é uma paz apenas na experiência com as pessoas, é uma paz também no nosso coração e na nossa mente. É interessante, irmãos, porque a falta dessa paz, a ansiedade, por exemplo, irmãos, afeta a nossa mente e nosso coração. E tem uma promessa aqui de Deus, que Ele guardará o coração e a mente, o nosso coração e a nossa mente, em Cristo Jesus. Na ansiedade, por exemplo, nossa mente fica atribulada. Na ansiedade, a nossa mente fica perturbada. E normalmente o que acontece com o coração? E a gente sabe o que é o coração e a mente aqui? Esse coração é a sede das emoções, é de uma forma metafórica. Mas faz uma referência a esse coração, que é essa bomba aqui.
Se a nossa mente está tribulada por causa da ansiedade, está perturbada por causa da ansiedade, o que acontece com o nosso coração, irmãos? Começa a bater forte. Não é à toa que a crise de ansiedade, os sintomas são muito parecidos com o que, irmãos? O infarto. E eu estou pregando para vocês aqui, irmão, não é aquela coisa assim, tá o pastor Márcio, o cara que segue fielmente a Jesus e vive a Bíblia Sagrada na sua plenitude, pregando para um monte de gente que não vive nada para tomar jeito na vida. Não, meu irmão, tá o cara que já fracassou uma parada dessa aqui já. Final do ano passado mesmo. Saí de um culto, peito doendo toda a vida. Aí pensou assim, vai melhorar quando eu chegar em casa. Aí daqui a pouco começou dormência no braço. Eu pensei assim, o que dá dor no peito e dormência no braço? Eu procurei o doutor Google, né, irmãos? O doutor de todas as horas que deixa a nossa vida mais perturbada, mais amedrontada, porque a gente se trata e não trata com mais ninguém. Nem com Jesus, nem com o médico aí. Aí eu peguei assim, sintoma de infarto. Só que no lado esquerdo, no meu era no direito. Só que eu lembrei de um tio meu, que o coração dele ainda é tombado para o lado esquerdo, o coração no centro, né, virado para o lado esquerdo. O coração do meu tio é no centro, virado para o lado direito. Eu pensei assim, vai que eu também tenho isso também, igual meu tio. Tá, turma, eu falei assim, Beth, tentei aqui, não falei nada, peito está doendo toda a vida, começou a ter dormência agora no braço, na perna. Tem que ir no médico. Cheguei no médico, o médico olhou para mim assim, como é que é os sintomas aí? Eu falei para ele, expliquei tudo que eu estava sentindo. O que você faz da sua vida? Aí eu falei assim, eu sou pastor. Ah, tá. Meu sogro também é, ele esteve aqui mais cedo. Me deu lá um tarja preta e falou assim, crise de ansiedade. Ainda falou assim, meu sogro, meu pastor, já esteve aqui já mediquei ele. Primeira vez que eu tomei o tarja preta na minha vida. Dezembro do ano passado, outubro do ano passado, novembro do ano passado, não sei mais não. Dezembro. Não, foi novembro. Novembro do ano passado. E melhorou. Graças a Deus, nunca mais senti. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, irmãos. Paulo está dizendo que a paz de Deus guardará a mente e o coração. Em todo momento, a centralidade é nós voltarmos o nosso coração, a nossa mente para Ele, o Senhor Jesus. Alegrem-se no Senhor. Aliás, vamos voltar lá atrás. Que evode sim, pense concordemente. Ele tinha dito lá que o pensamento em concordância é semelhante a Jesus. Para pensarmos como Jesus, que mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo assumindo a forma humana. Como um servo. Jesus. Pensar como Jesus. Alegrar-se em quem? No Senhor. E reafirmar-se. Alegre. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Porque quem está perto de você, quem te dá poder, quem te dá capacidade para o controle? O Senhor. Perto está o Senhor. Ele não te deixa. Nós é que o deixamos, mas Ele nunca nos abandona. Ele é rejeitado por nós não somos rejeitados por Ele. Depois, não fiquem preocupados, mas coloquem diante dele com a oração, com a súplica, e seja agradecido. E a oração aqui, irmãos, não é apenas a oração, ela carrega dentro de si também a adoração. Um povo que adora. A adoração, a oração, a súplica e a gratidão. Armas de Deus dadas a nós, para a nossa vida ser voltada completamente para Ele, para que o contemplemos com os olhos da fé e vençamos a maldita ansiedade que tanto perturba a nossa vida. Nesse coração voltado ao Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz inexplicável, que a sabedoria humana não consegue alcançar, mas que é dada por Ele de presente para nós. Esta paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E essa paz, irmãos, foi nos dada por promessa. Uma pessoa que não mente nos deu essa promessa. E eu quero encerrar essa mensagem com a gente lendo esta promessa. Está lá em João 14, 26.
Vamos ler juntos aí, para colocar para a gente. Vou colocar em pé nessa hora. Leia crendo na verdade. Leia crendo naquele que não mente. Leia. Inculque na sua mente, guarde no seu coração e creia que é a poderosa palavra de Deus. Para vivermos plenamente ela, é a promessa de Jesus e ele não falha. Vamos ler juntos o João 14, 26 e 27. Vamos lá, irmãos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Percebam, irmão, Jesus disse que ele nos dá o Espírito Santo que nos faz lembrar tudo o que ele disse. Faz uma oração nessa hora. Peça o Espírito Santo. Espírito, não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer das promessas de Jesus. Não me deixe esquecer da presença de Jesus. Não me deixe esquecer que o Senhor está perto de mim. Talvez você olhe para dentro de si e pense, mas eu não sou digno. Nenhum de nós somos dignos dele. Ele simplesmente nos ama. Ele simplesmente nos ama. E habita em nós por meio do seu Santo Espírito. E creia na promessa de Jesus que diz: eu deixo com vocês a paz. E não é uma paz qualquer, ele fala: a minha paz eu dou a vocês. E ele reafirma: não é a paz que o mundo dá, é a paz dele. É inexplicável, supera o entendimento humano, mas é real, é verdadeira, e ele está aqui para te dar essa paz. E ele diz que o coração de vocês seja curado nessa hora. Se você te desejar, irmãos, coloque a mão no seu coração nessa hora e creia que o Senhor Jesus está curando o seu coração nessa hora. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Creia que o Senhor Jesus está curando as angústias do seu coração nessa hora. Ele está reafirmando as promessas dele em você. Que o Senhor Jesus está curando você do medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Creia, creia. E quando essa verdade parece que fugir da sua mente, ora, Espírito Santo de Deus, traga a minha mente de novo ao meu coração as promessas de Jesus. Viva Jesus, creia em Jesus, viva para Jesus, se alegre em Jesus, se controle em Jesus, tenha paz em Jesus, lance a ansiedade embora e creia em Jesus, porque Ele cuida de nós. Aleluia, povo de Deus, adore ao Senhor, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Ele. Vamos louvar nessa hora.